Um acervo que reúne mais de 40 mil sons de animais coletados nas últimas 3 décadas. Assim é a Fonoteca Jacques Villiard, na Universidade de Campinas, no interior de São Paulo. A grande novidade agora é a criação de um site que vai disponibilizar o banco de dados para interessados de todo o mundo. É um trabalho que exige silêncio e paciência. Os equipamentos capturam e amplificam os sons produzidos por animais. Então a gente reproduz o canto da espécie para ela estar realizando esse canto em campo e a gente poder estar registrando ele. Os sons emitidos por cada espécie são únicos, um tipo de impressão digital, e servem para garantir a preservação dos animais. O macho quer atrair a fêmea da própria espécie. Se ele atrair uma fêmea de outra espécie, vai gerar um híbrido, e isso pode ser ruim, porque o híbrido não consegue dar continuidade àquela população local. Preservar os sons de animais, principalmente aves, é a missão da Fonoteca Jacques Villiard, da Unicamp em Campinas, interior de São Paulo. Um trabalho que começou há mais de 30 anos. O ornitólogo francês Jacques Villiard foi professor da Unicamp durante quase 3 décadas e morreu há 2 anos. Nestas imagens, feitas em 2009, o programa Repórter Eco acompanhou o professor em campo. A maior parte das vocalizações era capturada neste antigo gravador e conservada em rolos. O acervo da Fonoteca, a 5ª maior do mundo, conta hoje com mais de 40 mil sons. Para preservar esse patrimônio, tudo está sendo digitalizado. A novidade mais recente é a criação de um site que vai disponibilizar todo o banco de dados. O trabalho é resultado de uma parceria com o Instituto de Computação da Unicamp. Estamos desenvolvendo novo software que vai permitir que biólogos de todo o mundo e da Unicamp, obviamente, colaborem usando ferramentas que eles nunca imaginaram ter disponível. No site, um mapa mostra onde foram feitas as capturas de sons e regiões que ainda podem ser alvo de novas descobertas. Dá para ter uma visão espacial onde foi feita a coleta e onde ainda não foi. Aqui no estúdio, para falar um pouco mais sobre esse importante trabalho desenvolvido pela Unicamp, está o professor e pesquisador do Museu de Zoologia da Unicamp, Luiz Felipe Toledo. Luiz Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Cultura. Eu que agradeço o convite. Obrigado. De que maneira, exatamente, a gravação desses sons pode contribuir na preservação dessas espécies que foram gravadas? Bom, muitas dessas espécies foram gravadas onde hoje não temos mais florestas, então é um registro histórico do que havia naqueles locais. As gravações servem também para descrever novas espécies. Então, muitas espécies são descritas a partir do canto. Então, hoje em dia, é possível descrever novas espécies de anfíbios, de aves, de insetos, através do canto. Então, porque um animal pode se parecer muito com outro e aparentemente ser da mesma espécie, mas o canto mostra que não. Muitos animais são idênticos, então, morfologicamente indistinguíveis, mas o canto pode ser completamente diferente. Então, é uma ferramenta poderosa e fácil de ser utilizada. Agora, são mais de 40 mil sons que a gente viu aí, né, que já estão catalogados, um universo bastante grande da biodiversidade brasileira. Agora, muitos animais emitem sons, mas todos eles se comunicam? Todos eles se comunicam. Então, o som é uma das principais maneiras de comunicação animal, desde insetos até baleias, e para diversas funções, para reprodução, para definir territórios de machos, ou mesmo para afugentar predadores. Agora, vocês conseguem identificar tipos de sons diferentes para diferentes funções? Sim, a gente consegue reconhecer uma mesma espécie de anfíbio, por exemplo, pode ter 8, 9 tipos de cantos diferentes. Porcos, a gente sabe que tem 15 vocalizações diferentes e por aí vai. Então, várias espécies possuem um repertório complexo. Mas vocês conseguem identificar, esse som é para a defesa, aquele som é para atrair a fêmea, por exemplo? Sim, os sons são facilmente individualizados. Como é que vocês conseguem saber disso? Bom, varia caso a caso. Por exemplo, grilos, então quando ele faz o som lentamente, significa atrair parceiros, ou quando o som é produzido em alta velocidade, pode ser um confronto territorial.
Então, por exemplo, um parâmetro temporal pode diferenciar os tipos de vocalização. Agora, você estava dizendo, por exemplo, que tem animais que só cantam em determinadas circunstâncias. É verdade. É comum, por exemplo, anfíbios cantarem na chuva, na época das chuvas. Então, a chuva, propriamente dita, é o que desencadeia a atividade reprodutiva e, consequentemente, de vocalização dos animais. Eles percebem isso assim antes que chova mesmo, assim, um aumento na umidade, qualquer coisa desse tipo? Tem alguns sapos, inclusive, que conseguem prever a chuva. Então, eles sentem a variação de pressão atmosférica. Por isso que se fala no interior, por exemplo, que sapo chama a chuva. Então tem algumas espécies que a gente sabe que quando estão cantando vai chover ou naquele dia ou no dia seguinte. Então eles têm essa capacidade de percepção de variação de condições atmosféricas. Agora o site, o que ele vai trazer de novidade para os estudos nesse sentido? O site é uma ferramenta que vai facilitar o acesso aos pesquisadores e demais interessados na coleção, mas também ele vai trazer novas ferramentas de análise e integração dos dados da coleção com outras bases de dados. Com base de dados da NASA, por exemplo, a gente vai poder saber na data e horário daquela gravação como é que estava o clima na região. Ok, o site está aí no nosso vídeo e o Felipe deixou também aqui um DVD e um CD com gravações, guia interativo dos anfíbios anuros da Mata Atlântica, isso está à venda no site também, né? Isso as pessoas podem encontrar na internet. E são gravações, é um outro tipo de utilização do som para educação ambiental. Ok, muito obrigado pela sua presença aqui do Jornal da Cultura. Obrigado. Há 37 anos morreu a dançarina e cantora norte-americana Josephine Baker. Ela foi a primeira grande estrela negra das artes cênicas que escandalizou o mundo e conquistou Paris. Ela está no arquivo especial de hoje. Josephine Baker nasceu em 1906 em St. Louis. Começou a trabalhar ainda criança como artista de rua. Com 15 anos foi para Nova York e tornou-se vedete do teatro de revista. Com 19, estreou em Paris. O sucesso foi imediato. No Folies Bergère, ficou conhecida como Vênus Negra ou Deusa Crioula e fez shows memoráveis. Além de ser uma artista inovadora, comunicativa e criativa, Josephine era ousada. Naturalizou-se francesa, participou da resistência na Segunda Guerra Mundial e nos anos 50 usou sua popularidade como um instrumento contra o racismo e pela emancipação dos negros, apoiando o movimento dos direitos civis de Martin Luther King. Josephine Baker teve 12 filhos adotivos e morreu em Paris, com 69 anos. Mon cœur qui bat. E veja no próximo bloco, São Paulo inicia a Semana do Meio Ambiente com a virada sustentável. E tem também os gols da Série B. E ainda, Brasília garante o tricampeonato nacional de basquete. O Jornal da Cultura volta já já.